Bem, vamos lá para o segundo vídeo e agora vamos entender que, aquela ideia que eu trouxe no último vídeo, como assim morrer não é a mesma coisa para todo mundo, como assim pode ser algo incerto? Bem, a ideia que eu quero trazer é que o morrer é uma construção social e, putz, Rafael, como assim é uma construção social? Quer dizer que a gente inventou essa ideia de morrer? Sim, a gente inventou. Porque até antes eu estava falando da morte como uma função biológica. Só que dependendo da sua cultura, da sua religião, da sua filosofia, da época que vivemos, o que é morrer, não é mesmo? Então se a gente pega algumas religiões cristãs, eles vão falar da morte do corpo, mas não vai ter a morte da alma. A gente vai falar que a pessoa, na verdade, ela está vivendo, só que em um outro plano. Ela está ou aguardando a vinda de Jesus, ou ela está aguardando a volta do paraíso e por aí vai. E outras religiões também, que a pessoa ela morre na terra, só que ela pode voltar a reencarnar depois. Então esse morrer ele é um processo muito diferente, muito complexo. E assim, não só pensando na questão religiosa, se a gente pensar na questão de ideais, a gente também tem um pensamento que quando a pessoa morre, quando ela não está mais presente com a gente, ou quando as ideias dela desaparecem da Terra, quando ninguém mais lembra dela. A gente provavelmente, eu, você e todo mundo já ouviu alguém falando, que fulano morreu, mas ainda está presente em nossos corações. Ou, a gente fala assim que a pessoa ela morreu, mas deixou um legado. Por exemplo, Steve Jobs, ele faleceu, mas ele ainda vive a ideia dele na empresa Apple e outras empresas que ele foi fundando. É por isso que o morrer ele é toda uma construção social. E quando a gente vai tratar sobre o luto, quando a gente vai pensar o que é o suicídio, o que é o medo da morte, nós temos que levar em consideração com a visão da morte que a pessoa tem. Na experiência clínica, eu já recebi pacientes que tinham medo da morte e uns tinham medo de ficar num vazio eterno, outros tinham medo de ir para o inferno por causa de alguma culpa, outros tinham medo de morrer por esse ser um processo muito doloroso. Outras pessoas têm medo de morrer simplesmente porque elas têm medo que ninguém lembre delas. Então, olha como a nossa relação com a morte, com o ato de morrer, é diferente para cada pessoa. Por isso, a gente não pode lidar com o morrer, esse ato, esse acontecimento, como se ele fosse natural, igualzinho para todo mundo. A gente tem sim uma padronização na morte, por fins burocráticos, porque a medicina precisa disso, ajuda a gente a organizar a sociedade. Mas é importante entender que o morrer, o ato de morrer, ele é uma construção social.